Olá, boa tarde, sejam bem-vindos ao nosso debate online, hoje falando sobre SAEB. E nós temos uma pergunta para responder hoje aqui no nosso debate. A pergunta é: SAEB 2017, minha escola deve ou não participar? Para esse debate, para essa discussão, hoje nós temos dois convidados especiais que eu vou apresentar para vocês agora. O primeiro deles... Bom, antes, deixa eu falar sobre a agenda, né? Não, na verdade, eu quero primeiro apresentar os nossos convidados especiais. Eu tenho aqui comigo o Edmilson Ribeiro. Seja bem-vindo, Edmilson. O Edmilson, ele é pesquisador na área de didática e metodologia de ensino. Ele atua na formação de professores faz muito tempo, né, Edmilson? E trabalha na Coordenadoria de Gestão da Educação Básica da Rede Estadual aqui de São Paulo, né? Isso. Seja muito bem-vindo, Ed. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar alguns saberes, né? Isso. Professor Jorge Cascardo é professor de Biologia do Colégio Santo Antônio, lá em Minas, não é? Especialista em avaliações e diretor pedagógico do EPProva. Seja bem-vindo, professor Jorge. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E o que a gente quer é ver se acrescenta alguma coisa nessa discussão. Ah, sim. Tenho certeza que a gente vai conversar bastante sobre o SAEB, porque nós tivemos muitas perguntas a respeito dessa avaliação. A nossa pauta, a nossa agenda de hoje é a respeito do SAEB. Nós primeiro vamos fazer uma introdução, vamos falar sobre os pontos positivos e negativos e também como nós devemos preparar os alunos para essa avaliação. E abriremos também para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, sugestões para nos enviar, é só mandar no nosso chat, aí no Facebook, no link, que a gente já vai receber por aqui e vai passar para os nossos especialistas. Eu gostaria de pedir desculpas antes de tudo, porque nós tivemos um pequeno problema técnico e por conta disso a gente atrasou o nosso início aqui das discussões. Mas, para começar então, eu vou pular aqui as apresentações, tinham fotinhos nossas. Uhum. Antes, na nossa preparação para esse debate online, nós fizemos uma pergunta, logo quando as pessoas faziam a inscrição para participar aqui com a gente, se a escola, né, do professor que iria nos assistir, estava preparada ou iria participar do SAEB em 2017. Olha só o que nós tivemos de resposta. 35% dos professores responderam que sim, né, a sua escola vai participar do SAEB 2017, 12% não disseram que a escola não vai participar e 53% dos professores disseram que não sabiam se a escola ia ou não participar do SAEB 2017. Eu acho que muito por conta de alguma instabilidade, a gente não sabe, não tem muitas certezas a respeito do SAEB 2017, principalmente para o SAEB da terceira série do ensino médio, né? Nós temos algumas legislações sendo publicadas e ainda estamos aguardando alguns capítulos que estão por vir para definições, né? Talvez, por conta disso, algumas escolas ainda não estejam tão certas da participação ou não, né? Pode... É um ano das incertezas, na verdade, mas a gente está construindo algumas questões. Na verdade, hoje a gente vai discutir um pouco... Eu achei bem interessante a pesquisa, Rê, porque 502 educadores responderam a pesquisa. Isso quer dizer, mostra que a pessoa quer saber do assunto, em primeiro lugar. Isso é muito importante para a gente. Agora, 35% já sim, a escola vai participar. Agora vamos conversar com esses 53% também, e os 12% também, que querem novas informações a respeito do SAEB, né? Isso é muito importante. E essas pessoas que responderam interajam com a gente aqui dizendo por que tinham certeza que a escola vai participar, aqueles que disseram que não sabiam, né? Por que não sabiam. Então, acho interessante a gente colocar todo mundo para participar. No próximo slide, nós temos aqui, eu vou convidar todos a discutir a respeito disso, que é o grande guarda-chuva do SAEB, né? A gente fica com tantas siglas, né? Com tantas siglas e tantas dúvidas em cima dessas siglas, não é verdade? Primeiro, SAEB, a gente tem, na verdade, o guarda-chuva, como você falou bem,
colocou bem a ideia do que é, né? O SAEB é o guarda-chuva, é o Sistema de Avaliação da Educação Básica no Brasil. Então, ela compõe um grupo de avaliações, na verdade. Então, a gente tem a ANEB, a Avaliação Nacional da Educação Básica, que essa prova trabalha com quintos e nonos anos por amostragem. Então, na verdade, os dados da ANEB, tanto da amostragem das escolas públicas quanto das privadas, em amostragem, vai para o sistema do Ministério. Então, e foi essa que começou lá em 1990, isso, né? isso. Ela que, não, o próprio deu início, SAEB né? começou em 1990, né? Depois, a ANRESC, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que, na verdade, lá na escola, ela é conhecida como Prova Brasil, né? O próprio Ministério, o INEP, já intitulam. Já sai como Prova o Brasil. nome, digamos... vulgar da avaliação. o nome genérico... Na verdade, ela tem um nome que é a ANRESC, que é o nome... Como é que é? Científico, digamos assim, né? E o nome popular, que é a Prova Brasil, que é aquilo que a gente conhece, que é aquilo que a gente aplica com as crianças, a gente aplica com os alunos lá do quinto, do nono e do terceiro médio, né? Mais do quinto, do nono. E a gente precisa, na verdade... E a Ana, desculpa, só vou terminar para a Ana, que a Ana começou em 2013, né, Renata? Em 2013, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização. Então, e que era parte do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, Ana, era né? uma das ações do pacto, Uma na das verdade. ações. E agora começou, e na verdade ela se juntou ao SAEB, uma portaria que eu não vou lembrar o nome da portaria, foi em 2013 a portaria, né? E que se juntou ao SAEB e ficou como uma das avaliações que a gente faz. E a Ana é aplicada no terceiro ano que é o final do ciclo, né? É o de final do alfabetização. ciclo de alfabetização, terceiro os alunos de 8 anos. Aqui eu só queria demonstrar um detalhe para quem está assistindo, e para ficar bem claro, até antes do início, né, nós conversamos sobre isso, é que ali na Prova Brasil, vamos generalizar que é mais fácil até o nome de falar, porque o outro nome é mais difícil. É muito complicado, vamos falar que é verdade, né? Então, olha não é ali, uma coisa bonita de falar, não é verdade? Então, você pede uma tradução. Pois é. Pede uma tradução. Mas aí ela vem agora e dá um reforço no que Brasil. fala, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. Então, eu acredito que hoje uma das coisas mais importantes que fica aqui é porque nós utilizamos o Enem de uma forma inadequada no processo de resultado. O Enem passou a ser, para o ensino médio, aquela avaliação que daria esse rendimento escolar. E o Enem não é baseado tanto na formulação quanto na matriz de desenvolvimento dele para fazer rendimento de escola, rendimento de aluno. Tanto que ele, inclusive, certificava o ensino médio, né? Certificava o ensino médio. E aí vem uma situação que a própria relação de cálculo, que a gente depois pode até mostrar, há uma diferença no final para esse rendimento escolar. Eles não utilizam, por exemplo, igual o Enem dá o resultado do aluno na TRI, no desenvolvimento do que ele fez naquela avaliação que ele teve. Aqui vai já ser um rendimento, e a gente está falando que ele passa a ser citado num processo geral, inclusive na escola particular, para que dê como que isso está desenvolvendo por escola. Então, a gente que gosta de ver a avaliação da resultado e dar números para que se possa utilizar para melhorar a qualidade de ensino, né, é ficar bem claro isso. Essa é a prova adequada. E lembrar que aqui da Prova Brasil, do desempenho dos alunos em língua portuguesa e matemática, que nós tiramos o IDEB, né? Que é aquele índice que todas as escolas públicas e as privadas que realizam a avaliação recebem, aliás, não é só pelo desempenho em língua e matemática, tem o fluxo também que é a garantia, né? O aluno está lá matriculado, não tem distorção idade série, quantidade de alunos que reprovaram e tal. Então, o IDEB está ali localizado na Prova Brasil, né? Dali que se tira a prova, o IDEB. Continuando, então, nós temos esse grande guarda-chuva que é o SAEB, e o SAEB é uma avaliação externa, né? Não é a escola que produz, é o Ministério por meio de uma autarquia, né? Mas é importante a gente pensar uma coisa, Renata, que é o seguinte,
é uma prova externa, mas que ela trabalha com habilidades que são inerentes ao ser humano, né? Isso que importa pra gente. Quando eu falo que habilidades de leitura são conteúdos que eu chamo de poderoso, né? São conteúdos que, para eu interagir com esse mundo, eu preciso desenvolver essas habilidades, né? Então, assim, não é da prova que está pedindo, é a habilidade que a sociedade está pedindo, né? Então, é importante para eu participar de uma prova dessa, porque eu vou ver como eu estou ensinando meus alunos em relação a essas habilidades. Quais habilidades que eu preciso persistir, correr atrás e tudo mais. Então, mostra para mim um caminho que é da escola. Que caminhos que eu preciso percorrer. Isso é muito importante. Você está falando, eu vou dar até um exemplo, não ligado diretamente a esse tipo de avaliação, mas para reforçar o que você está comentando. Nós fizemos um levantamento de avaliação externa, principalmente língua estrangeira. Então, ele está falando aqui de linguagem, de leitura, de língua. E assim, no resultado final, a gente mostrou por conclusão que o aluno sabia fazer a leitura da língua estrangeira, mas não sabia fazer a interpretação de uma tirinha com a língua estrangeira. Quer dizer, ele traduzia, mas não levava a processo de compreensão. E nós temos possibilidade, em uma avaliação, de ter esse resultado. A tirinha é um caso super típico e interessante de se discutir, porque acha-se que só porque é um texto pequeno, com poucas palavras, né? Tem uma relação complexo, ali do né? verbal e do Normalmente escrito. são inteligentes, né? E é super complexo, né? Parece ser inofensivo, né? Mas a tirinha é um negócio super complexo. É porque você tem que ler aquilo que não está na tirinha, né? Você tem que ter conhecimentos que não estão na tirinha. Ter compreensão, que é uma das competências. Conhecer as personagens, o histórico delas. Você tem que ter um contexto já construído nesse Tudo isso que vocês estão dizendo, para mim, então, é relativo às habilidades que estão colocadas numa matriz de avaliação, né? Sim, sim. É isso, as avaliações externas têm uma matriz de avaliação. O SAEB, no caso a Prova Brasil, ela tem a matriz de referência, né? Que ela vai trabalhar em língua portuguesa e matemática. Matemática vai trabalhar os 4 temas, né? Então vai trabalhar com números de operações, o tratamento da informação, vai trabalhar com grandezas e medidas e espaço e forma, né? No bloco de números de operações, vai aparecer também o álgebra. Álgebra, que na Prova Brasil aparece a álgebra também. E em língua portuguesa, os procedimentos de leitura, as capacidades de leitura e a forma de articulação dos textos. Isso é importante a gente olhar também, que as habilidades estão implicadas em reconhecer os elementos de coesão do texto, né? Então, é importante que a interação de um bom leitor com o texto. Isso é o que está fomentado na Prova Brasil. Ótimo. Vamos então, ainda naquela ideia de pensar a respeito do SAEB, o que é o SAEB, né? Quais são os alunos, então, que realizam essa avaliação hoje, né? Então, nós temos os alunos do 5º e 9º anos, que é o público-alvo, 5º e 9º do ensino fundamental. A gente vai ficar na Prova Brasil, né? Na verdade, que é o nosso público hoje agora, que eu acho melhor explicar da Prova Brasil. A rede de ensino pública, né? E a particular esse ano, que é por adesão, né? Por adesão. Os resultados vêm por escola, isso que é importante. A minha escola vai receber os resultados em relação à Prova Brasil, tá? E a participação, ela é censitária, isso para a rede pública. Só que a partir do momento que eu tenho uma rede, escola particular, meus alunos todos vão participar do 5º ano, também vai ser censitária para aquela escola, que aderiu, né? A escola, enquanto rede, ela vai ser censitária se os alunos daquela escola fizerem, né? Para ele. E, de maneira geral, acho que é uma regra até para as escolas públicas, o resultado é público, né? Então, você pode entrar no site do INEP e pegar o boletim de qualquer escola, mas para as escolas particulares, eu acho que é uma chave, um login. Eles recebem senha, login e senha. É só para a escola, acho que é uma segurança que a escola tem. O que é divulgado, Renata, por exemplo, média, né? É a média das escolas particulares, para até comparar com as escolas públicas e tudo mais. Porque há aquele espaço de meta, né? Isso. Existe uma meta de qualidade de desenvolvimento do que a gente espera no nosso ensino. Isso. E a partir daí ele libera essa média, se ela atingiu essa meta esperada ou não. Isso. Não sai por escola. Não sai, não tem essa exposição da escola. Exposição da escola de forma alguma.
E para as escolas particulares, então, que queiram participar da Prova Brasil esse ano, tem que entrar no site do INEP, fazer adesão e tal. E até sexta-feira agora. Até sexta-feira, então fiquem de olho. Professores, mantenedores que estiverem assistindo, entrem para se informar. Tem uma legislação, se eu não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é a Portaria 447, de 24 de maio de 2017, que saiu no Diário Oficial da União, e lá tem as indicações do que a escola tem que fazer para aderir a essa avaliação ainda esse ano. Quais são os trâmites, Quais são os trâmites, isso. Aí nós temos aqui, inclusive, esses são alguns trâmites para as escolas particulares, né? Então, a avaliação é obrigatória para as escolas públicas e facultativa para as escolas privadas. E parece que tem uma taxa, né? A taxa é o seguinte, entre 10 e 50 alunos matriculados na escola, a taxa é R$400. Entre 51 e 99, a taxa é R$2.000. E a partir de 100 alunos matriculados na escola, é R$4.000. Essa é a taxa que eles têm que pagar para adesão à Prova Brasil. Acho que são acho que é o custeio da operacionalização e tal. Tem toda a correção pela TRI depois, né? Todo o processo. Isso. E todos os materiais que vai ser depois, o relatório, né? Tem o relatório da escola. Então tem todos esses materiais. Tem custo. Que é custo. Tem custo, deixa de né? ser custo, né? Verdade. Em relação à aplicação, né, da avaliação, então nós temos uma diferenciação entre quinto, nono e terceira série do ensino médio, né? São dois instrumentos. O primeiro é o questionário contextual. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem o questionário contextual para alunos, professores e diretores, que é para todo mundo. O que vai? O teste de proficiência, tanto de língua quanto de matemática, o do quinto ano tem 44 itens, 22 de língua, 22 de matemática. O do nono ano são composto por 52 itens, 26 de língua e 26 de matemática. E o terceiro médio são 52 itens, 26 de língua e 26 de matemática. Quer dizer, o aluno vai responder 26 questões, na verdade. A gente chama de itens, o que na verdade lá se procede como questão, né? São 26 questões quando responde. Tanto do terceiro médio, no ano, só dos anos iniciais, do quinto, que eles vão responder 22 questões, tanto de língua e 22 de matemática. É o número mais adequado. É o número mais adequado para eles. Agora, são questionários contextuais também, aí é que o pessoal olhar por outro lado. É aquilo que a gente fala, eles querem ver a qualidade da escola, do ensino e desenvolvimento da escola. Nós temos o PISA, por exemplo, só dando um exemplo paralelo a isso, e as questões do PISA são muito interessantes para o aluno. O questionário do PISA é muito interessante. É muito bom. Nós temos que esperar ver como vem agora, porque algumas mudanças para essa Prova Brasil devem acontecer, porque tem uma base nova para o fundamental. A do ensino médio ainda não saiu, mas já há uma previsão, possivelmente, porque ela já vai entrar não como substituir, ela vai voltar a ter o papel que ela tinha, da importância de ver a qualidade de escola, que o Enem tomou isso por base porque começaram a dar um número para ele, né? Mas lá no PISA, por exemplo, pergunta assim para o aluno, quantas vezes você matou aula essa semana? Interessante. Quantas vezes você chegou atrasado? Está bem próximo, Por quê? Porque uma qualidade final de resultado, ela é dependente de alguns processos que estão acontecendo. Quer dizer, para aquele aluno que declarou que matou aula vai ter um valor de nota semana, mesmo que ele tire ali, isso vai ser contemplado em relação ao que ele fez naquela prova. Quer dizer, é um processo que você tem de agregar situações da escola ou do aluno junto ao que ele está desenvolvendo. Mas é interessante. Aí até eu vou falar assim, eu não conheço exatamente esse questionário que vem, eu pelo menos não tenho noção exata sobre ele, não sei se o Edmilson tem ideia sobre isso, mas assim, é importante, você vê, é um complemento no processo de uma prova. Né? É um contexto. É o contexto. Mas tem umas coisas que a gente pega a gente de surpresa também em relação ao questionário do aluno. Eu lembro que uma rede, ela fez a prova externa e tudo mais, e perguntava para a criança assim, se a sua escola fazia compra de periódicos. A criança não sabia o que era periódico, não é verdade? Ele sabe o que é revista semanal de informação, de quadrinhos, mas então a gente tem que tomar cuidado com o que vem também de pergunta. Que adequação disso. Que adequação a gente tem que ver também,
Porque às vezes não é que o aluno não sabe. A escola pode receber o periódico, assinar um periódico, qualquer coisa. Aí vai do bom senso da escola chegar assim, ó, fazer uma adequação para a pergunta. Você leu um periódico? Olha, isso é revista, pessoal. Não é verdade? Você leu seu periódico hoje, né? A gente não usa mais, é um termo que a gente não usa muito, né? Isso. Isso. Bom, então para a terceira série do ensino médio, que é uma novidade, vamos dizer assim, para a Prova Brasil esse ano, nós então teremos 52 itens, né? 26 de língua portuguesa e 26 de matemática. Vamos seguindo à frente. Nós temos aqui um slide para falar sobre o IDEB, que é a média da proficiência mais o fluxo escolar. Esse fluxo escolar tem uma nota técnica sobre o fluxo e tal, né? Para matemáticos e estatísticos, para né? matemáticos e estatísticos. Mas assim, na verdade, a média que eu uso muito o exemplo de que eu tenho 100 alunos. Se eu tenho 100 alunos matriculados e 2 não estão vindo mais na escola, eu vou ter digamos... O fluxo é 0,98. O fluxo é um índice sempre de 0 a 1, né? 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, é o que está melhor. Agora, se 2 alunos abandonarem, eu vou ter um fluxo de 0,98. Tanto que o fluxo diminui a média, né? Ele puxa para baixo. Mas por quê? Porque ele puxa para baixo. Por exemplo, eu tenho uma média de 6. Eu tirei todos os meus alunos, a gente teve uma média de 6 na escola. Eu vou ter que, para dar esse 6, para consagrar o 6, eu teria que ter o fluxo 1. Agora, se eu estou caindo no fluxo, vou multiplicar por 0,98, 0,96, isso vai caindo por causa dessa questão. Porque eu sempre vou multiplicar pelo fluxo. Isso aí. Ótimo. Aqui nós temos alguns resultados de IDEB observados, então, nos anos iniciais do ensino fundamental. Olha só, acho que a gente podia se concentrar no último, que é 2015, né? 2015, Por que o último é 2015? Porque a avaliação acontece de dois em dois anos, né? Isso. Nós vamos ter agora de novo. É interessante olhar para esse resultado aí e olhar que 2015 a gente teve a média nacional de 5,2, mas a gente teve a rede privada, que a gente está conversando aqui hoje, 7. Então a gente tem uma diferença grande em relação às escolas que fizeram, digamos... A meta era 7, o resultado foi 6,8. 6,8, desculpa. É importante destacar que o que está com um quadradinho verde é porque atingiu a meta. Isso. Então, não atingiu a meta, porque a meta era 7 e fez 6,8. É uma média grande, 6,8, só que a meta para as escolas particulares era 7. Porque é importante até destacar como é que a meta é colocada, né? É da escola para a escola, isso, né? Aqui no caso é uma média e tal, mas quando a escola recebe uma meta, não é uma meta qualquer, é calculada só para aquela escola. Então aqui, em relação a... porque esse é todo quadro de média. Isso. Aqui é a média brasileira. Brasileira. Isso, aqui é a média brasileira. Aí seria o desenvolvimento da escola. Aqui nós estamos tratando É interessante olhar para a minha escola, Renato. Quando eu olho para esses dados, eu sempre gosto de comparar. Que tem um parâmetro. Eu comparo o 6,8, que foi a média do Brasil, com o que veio da minha escola. Foi mais? Foi menos? A meta era 7. Eu cumpri a meta ou não cumpri a meta? São questões que a gente precisa fazer na escola. Foi muito importante você colocar isso, porque, por exemplo, existe uma meta, tá ali, né? Até ali está 2015, depois para 2021, quer dizer, 2017 vai ficar dentro desse parâmetro aí do 7. E o Edmilson falou muito bem, porque, por exemplo, eu tenho uma meta esperada dentro do meu país. Isso. É a meta do país. Aí, se eu tenho uma escola e tenho possibilidade dentro de uma avaliação que está olhando para todas as escolas que participaram, que o ideal seria, né, que o Brasil inteiro participasse, eu sei a minha se ela atingiu ou não uma meta esperada de algum fator que eles preocuparam com ele, né? Então, se minha escola está com 7,5, eu estou acima da meta do IDEB. O ideal era esse, né? Então, eu estou acima, eu estou abaixo. Lógico que números, se for olhado só como número, é problema. Então, eu tenho várias situações, a gente está vendo que existem os questionários, né? Que a gente está falando que tem lá, como que aquela prova foi aplicada, em que período que foi, como foi a adesão dos meus alunos, o aplicador. Isso tudo. Que conhecimento que esse aplicador tem. Sobre tem que ter a forma que aquele vai desenvolver. Isso mexe muito com os dados. O que a gente está falando aqui é o seguinte, é ver a educação com a seriedade que ela precisa. Porque
Isso é uma discussão de mundo. Ele começou falando uma coisa muito importante. Nós temos dados, por exemplo, de aluno que não sabe dar troco. Professor, olha, eu só queria chamar a atenção. Cruel. Vamos dar uma olhada aqui na média Brasil, 5,5 de anos iniciais, e mudando aqui para anos finais, já baixou para 4,5, né? Nós não temos um IDEB para a terceira série do ensino médio, porque agora, esse ano, nós vamos ter a avaliação e aí sim nós vamos ter uma média IDEB para a terceira série do ensino médio. Histórico agora. Então, a série histórica começa agora. Né? Pensando que de anos iniciais para anos finais a gente já teve esse 1 ponto percentual de baixa, olha, a rede privada tinha 6,8, né, passou para 5,9 nos anos finais, o que é que talvez a gente esperaria para o ensino médio, o resultado do ensino médio, né? Eu acho que uma discussão interessante também que a gente poderia fazer aqui é o quanto talvez o IDEB agora entraria no lugar daquele ranking que as escolas mesmas faziam do resultado do Enem, né? Tal escola é a primeira do Enem e tal. Acho que a primeira coisa que sai é o ranking, né? Talvez, não sei, o que vocês acham? Que as escolas vão começar a pensar também nessa... Eu acho que, como agora a gente já sabe, já tem essa notícia de que não teremos mais esse resultado do Enem como ranking e tal, é uma possibilidade as escolas acabarem migrando para essa ideia do IDEB, né? O que indicaria uma maior adesão também da rede particular para essa avaliação, né? E que, na verdade, mostra... Porque, na verdade, quando você fala em IDEB, você está falando da qualidade da educação. Qualidade. Né? Que é diferente, por exemplo... O Enem hoje em dia tomou uma outra proporção. Ele tem uma outra finalidade, digamos assim, daquilo que ele foi pensado. E eu acho que é bem isso que você falou, Rê. Eu acho que nasce agora, fazendo a Prova Brasil para o terceiro médio, e calculando o IDEB, né, de cada escola, de cada rede, eu acho que nasce uma nova história, digamos assim, em relação a comparar esses dados. A gente vai ter que criar uma nova história agora, na verdade. E nessa criação de nova história, creio que trabalhar com os dados a partir do IDEB, eu estou mostrando que é a qualidade da educação. Né? Então, é nesse sentido que eu queria falar para vocês. O Pedro Ribeiro, do Rio de Janeiro, está perguntando como se dará o resultado para as escolas, né? Bom, se a escola fizer parte, então, da avaliação, ela vai ter um IDEB. Sim. É o dela, né? O dela. Lógico que vai ter a média do Estado, vai ter a média do Brasil. Para comparativo da escola. Na verdade, olhar para os dados dela e pensar. Na verdade, os dados, eles servem para reflexão. Se o dado não serve para reflexão, não é verdade? Ele não serve para nada, gente. Porque a gente precisa pensar que esses dados é para eu chegar e tomar decisões na escola. Para isso que servem esses dados. Nós temos uma outra pergunta aqui, do Júlio Farias, de São Caetano. Ele está perguntando como conciliar a data do SAEB com a proximidade do Enem e motivar os alunos para uma prova que não traz, em princípio, uma vantagem individual, né? Não é uma nota para o aluno. Lembrando que o período... Na última portaria, essa 447 que nós comentamos, na última portaria que saiu do INEP, o período para aplicação da avaliação da Prova Brasil é de 23 de outubro a 7 de novembro, se eu não me engano. Agora eu não me lembro qual que é a data do Enem. Eu não lembro agora, de cabeça, assim, não estou lembrado. Bom, mas de qualquer maneira é no final do ano. É próximo, vai ser próximo uma coisa a outra. Mas o Enem é no final de semana, né? E a Prova Brasil é aplicada durante o período de aula, né? Mas aí é mais uma vez a gente voltar naquela fala. É uma avaliação, mas que ela está vendo o desenvolvimento desse ensino, dessa qualidade, vamos usar assim o termo, desse ensino, ao longo de. Não é um preparatório pontual. É o que está acontecendo, o que está fazendo. Nós agora já temos uma base que nos dá uma orientação maior para a gente fundamentar um currículo e, inclusive, aqueles objetivos de conhecimento que eu quero. Isso tem que ficar muito claro, porque a base trouxe para nós a relação de qual o objetivo. Se ainda não está totalmente adequada, se ela vai melhorar com o tempo, isso tudo melhora com o tempo, né? Mas esse objetivo de conhecimento, ele tem ideia, por exemplo,
do que ele quer ao fim de cada ciclo do aluno. Então não é uma preocupação exatamente como a prova. É lógico que a gente é muito a favor de simulações, e simulação não é treinamento, não é adestramento de aluno, tem que tirar isso dessa ideia. São processos. O processo, é o momento, o instrumento. Não, se fosse assim, não precisava fazer simulação para piloto de avião, né? Então, assim, não é um adestramento. É um trabalho que tem que ser feito. A escola preocupar, por exemplo, e ela tem que ter duas formas de avaliação mesmo. Ela tem que ter avaliação que a gente chama interna, que seria a diária dele lá, que acontece a cada mês, que acontece a cada semana. Você pode fazer até diária. Acontece todo dia. Você pode fazer uma pergunta para o aluno se tirou ou não. Agora, existem aquelas avaliações que querem ver esse objetivo de conhecimento, pensar muito nisso, ou esse objetivo de aprendizado do aluno. Sabe? Nós estamos precisando, o mundo evoluiu muito rápido. E os alunos estão precisando ter uma noção dessa evolução, inclusive para saber utilizar o material que está na mão deles. Porque a gente fala o tempo todo em internet, fala o tempo todo em processo de computador, de smartphone. Mas qual a qualidade qual a qualidade que ele usa? Qual a qualidade que ele usa isso? E isso está envolvido, porque fala assim, está envolvido no processo de desenvolvimento. É um objetivo de aprendizado que eu quero do meu aluno. Desculpa aí pela tosse. Imagina, olha, tem um pouco de água aqui. O Marcos Loturco, de Campinas, está perguntando qual é a diferença entre o Enem e o SAEB. Já que a terceira série do ensino médio vai fazer o SAEB agora, então qual que é a diferença? Ao final do ano, o aluno vai fazer as duas avaliações? Olha, eu acho que cai na pergunta anterior também. A mesma, na verdade, o menino anterior estava perguntando em relação como motivar o aluno, na verdade. Já que não tem, uma vantagem aluno, individual. A gente tem que pensar uma coisa, que a gente tem que olhar também que essa prova, a Prova Brasil, ela olha pro sistema. Ela olha como a gente está ensinando esse povo, né? E é importante eu olhar que os resultados de uma prova, que vai, o Enem, eu acho que desvincular um pouco a ideia de que é de Enem e Prova Brasil. A Prova Brasil é algo para a gente ter enquanto gestão da escola. Olhar para a Prova Brasil e ver quais habilidades que o ano que vem eu tenho que ir lá e atacar, digamos assim, né? Eu tenho que fazer a formação dos meus professores pensando em tais habilidades, ou eu tenho que ensinar para os meus alunos tais habilidades nas quais eles não foram bem nessa Prova Brasil, né? É isso que a gente tem que pensar. Que a Prova Brasil, ela orienta os professores, ela vai orientar a equipe gestora para a tomada de decisão da escola. Em relação ao ensino, né? Em relação ao ensino e à aprendizagem. Porque essa análise está em diferentes níveis, né? Porque lá para o MEC, para o Ministério, para o INEP e tal... É política pública. É política pública, onde eu preciso investir mais ou não. E para a escola, lá naquele nível micro, é mais em relação aos processos que acontecem ali, né? O de aprendizagem do aluno e o de ensino do professor, Eu sempre falo né? uma coisa no curso que a gente precisa pensar um pouquinho. Matemática, por exemplo, malha quadriculada. Muitas das nossas escolas, dos nossos alunos que vão fazer a Prova Brasil, eles vão ter contato a primeira vez com a malha quadriculada, na prova. Então, aí está um problema que eu tenho que olhar. Por que eles estão indo mal com representações na malha quadriculada? É uma questão que eu preciso ensinar primeiro. Então, ele mostra caminhos, a Prova Brasil mostra caminhos que é por onde eu tenho que seguir. O que eu tenho que seguir em relação ao ensino e à aprendizagem dos meus alunos. Tanto que ela tem até uma matriz com descritores, até fica aquela coisa de habilidade de descritor própria, né? Que eu acredito são descritores que ela de habilidades. De habilidades. São descritores de habilidades. Que possivelmente ela vai agora, com a base, modificar um pouco essa matriz. Que ela vai procurar mais contemplar aquilo que quer dentro da habilidade da matriz. Vai ter uma revisão. E aí você está trabalhando a escola adequadamente, seu aluno está sendo preparado para isso. Eu preciso fazer, igual nós falamos, algumas simulações para ver se isso está desenvolvendo. E isso que eu tomo, às vezes, as correções que a escola precisa. É uma dificuldade do aluno, às vezes, não fazer igual a pergunta que vem,
porque para ele não é um objetivo, igual o Enem teve um período em que o aluno fazia e praticamente o resultado não era para ir para a universidade quando teve. Hoje mesmo eu perguntei para um ex-aluno. Ele falou, eu fiz. E é um aluno altamente de qualidade hoje, não é aluno mais, é uma pessoa que está num processo de desenvolvimento de trabalho, é um menino novo, mas já está assim, né, numa profissão bem desenvolvida, pela visão que ele tinha da própria escola. Eu fiz o primeiro Enem e não valia para... É que o Enem, na verdade, ele tinha a ideia de avaliar a educação, né? Ele era quase uma prova Brasil ele quando era, nasceu. Na verdade, ele tinha essa finalidade. Né? Né? Não foi criado da forma que é a prova Brasil, acabou que depois dando um trauma na situação. Outros caminhos, né? Foi tomando outros caminhos. Agora a Maria Inês Fini, que é a mãe do Enem, voltou pro INEP, né? Então ela tá voltando às raízes, né? Olha, Luísa nos salvou aqui, mandou uma informação para nós. O período de aplicação, então, da prova Brasil vai ser entre 23 de outubro e 3 de novembro. E o Enem vai ser em 2 domingos consecutivos, 5 e 12 de novembro. Então vai ser bem juntinho mesmo ali. Né? Você está preparando o aluno, são coisas muito próximas, apesar da prova ter uma pequena diferença, mas são coisas muito próximas. E mostrar para o aluno que você está numa escola... da outra. Uma não vai anular a finalidade da outra. É isso que a gente tem que pensar. Que a prova Brasil tem uma finalidade posta e o Enem tem outra finalidade posta. E mostrar para o aluno que ele está fazendo um trabalho, inclusive, para dar subsídios para a escola, porque se ele está naquela escola, ele gosta, ele tem um desenvolvimento adequado ali dentro, se a escola pode melhorar, a gente tentar convencê-lo nesse sentido de que aquilo é bom para a escola. Né? Nós temos uma pergunta aqui, a Rita de Cássia, de Recife, está perguntando como ajudar de forma prática o meu aluno. Acho que era um pouco o que vocês estavam falando, né? A respeito. Eu acho que basicamente é pensar que o aluno precisa aprender essas habilidades essenciais, né, que vão ser cobradas, mas o Jorge estava falando, é preciso também que os alunos se envolvam nesse ambiente, nessa atmosfera de avaliação, né? Não pode chegar para o aluno a primeira vez que ele faz Enem, né? Não conhece o que é um item, a alternativa correta, os distratores, a mesma coisa para a prova Brasil, né? Sabe uma coisa que eu sempre coloco quando fazem essa pergunta para mim, que é interessante? A gente precisa, na verdade, em primeiro lugar, olhar para as habilidades da prova. Acho que o primeiro passo é olhar o que essa prova pede. Isso. Eu acho que é o primeiro passo. É conhecer a matriz, habilidades, né? Conhecer a matriz. Ó, vai avaliar isso, aquilo. Meu aluno, eu ensinei meu aluno olhando para essas habilidades. Porque às vezes a gente ensina meio de forma meio distorcida. Não é distorcida a palavra que eu queria usar. Meio separada as coisas. Eu ensino, mas eu não olho para o que eu preciso ensinar, na verdade. Ou qual o objetivo da aprendizagem, conforme a gente estava falando da base. Isso. Ou talvez eu ensine, mas não tenha clareza de quais habilidades que eu estou desenvolvendo. Então é importante, primeiro passo é olhar para a base, ou para, no caso, a matriz da Prova Brasil. Tem que conhecer a matriz. E ver o que está pedindo. Né? Por exemplo, fazer inferências no momento da leitura. Muitas vezes a gente precisa propor situações de aprendizagem na sala de aula em que o aluno precisa pensar o que está além do texto. Né? Então é importante que eu olhe primeiro para os descritores e depois propor situações de aprendizagem mesmo para isso. Outra questão que é importante a gente pensar é sobre a prova em si. Os procedimentos que a gente precisa... Porque muitas vezes o aluno lê o enunciado e já lê as 4 alternativas lá e já escolhe uma. E não é procedimento de leitor de prova, que vai fazer prova de múltipla escolha. Eu preciso ler, olhar para a primeira alternativa, voltar para o texto de novo, pensar as informações, ver se aquela informação da alternativa A é a que está mais coerente. E assim, eu preciso explicitar esses procedimentos para os meus alunos também. Não é só dar a prova ou dar o teste, alguma coisa, mas sim, depois conversar com eles o que é os distratores da prova e conversar com eles. Que o leitor, ele vai e volta a todo momento. É aquilo que nós falamos anteriormente, né? Tem
muitos dados, né? Não só com o número, mas para a própria qualidade da discussão de um simulado que você fez para o seu aluno. Que é qualitativo, né? Que é a qualidade daquele negócio. O pessoal às vezes se preocupa muito assim, mas eu peguei uma prova e só tinha uma questão de uma habilidade lá. Uma habilidade só não vai medir a qualidade daquele aluno. A questão vai. Então nós temos que, o Edmilson mais uma vez falou uma coisa aqui, você tem que pegar aquela questão e olhar ela com o aluno. Esmiuçar ela com a criança. O Enem tem até um trabalho feito, aí voltando ao Enem, apesar de a gente estar falando do SAEB, mas que serve para a prova do SAEB, eu estou dando um exemplo concreto, em que ele pega, por exemplo, a habilidade que foi exigida para montar aquela questão e depois ele olha qual a habilidade específica dentro daquela questão. E para isso eu tenho que fazer a leitura da questão como um todo. E como que eu vou saber se meu aluno está desenvolvendo isso? É aplicando ao longo do desenvolvimento dele. O SAEB pode ser até uma prova anterior para a terceira série, por exemplo, para o aluno que vai fazer o Enem como uma prova. Sim. Ela não é como uma matriz idêntica, mas isso vai aproximar muito mais com a chegada da base, porque a base vai orientar todas as partes, vão ter pequenas diferenças no desenvolvimento de habilidade naquelas provas, isso que vai ajudar muito o aluno a ter um treinamento para outra, feito por uma entidade que vai trabalhar com a do Enem também. Isso mesmo. Com funções distintas com e tal. funções distintas. O Kleber Valiante está perguntando o seguinte: a prova Brasil será aplicada só para alunos do terceiro ano do ensino médio para as escolas privadas? Não, ela vai ser do 5º, 9º e o terceiro médio. Obrigatoriamente para as escolas públicas e obrigatoriamente para as escolas públicas. E para as escolas privadas e por adesão. Que aderirem à avaliação. É isso aí que tem que ficar uma coisa clara também. Ele perguntou até para o ensino médio. Isso. Então, olha lá, quais são os anos? São os anos de segmento, Finais de segmento. Finais de ciclo. Fechou um ciclo ali, então eu quero saber se o aluno chegou ao final daquele ciclo com aquele conjunto de habilidades. De conhecimento. Aquelas habilidades eram as fundamentais. Nível de proficiência, né? Isso aí, dentro daquele ciclo. Então, a terceira série está vendo se o aluno teve o desenvolvimento dele ao longo de. Tá? Outra pergunta que ele diz: se o IDEB é calculado com base só na avaliação que vai acontecer no terceiro ano. Tem um IDEB para cada ano. Se a escola tem 5º, 9º, e terceiro, é um IDEB para cada um. Isso. Né? Ela tem o IDEB dos anos iniciais, do Fundo 1, do Fundo 2, desculpa, e para o terceiro médio. Para o médio, né? São IDEBs, É independentes. final né? de ciclo. Se o aluno desenvolveu a qualidade naquele ciclo. Naquele ciclo. Deixa eu voltar aqui, que tinha uma pergunta muito interessante. Acho que para meio que fechar. A nossa... Tá acabando essa prova já? Está acabando, infelizmente. Meu Deus. Não chegou nem um cafezinho para nós. Pois é, né? Aqui está dizendo que... não é essa pergunta para fechar ainda, mas achei ela aqui. Eu mudei de ideia. Mudou de ideia. Outras áreas de conhecimento também farão a prova do SAEB? Que por enquanto a gente falou língua portuguesa e matemática. As outras áreas de conhecimento vão... Olha... Historicamente, que a gente tem visto o SAEB é língua portuguesa e matemática. Mas não que outras áreas do conhecimento não estejam na prova, implicadas na prova. Quando você trabalha um texto de divulgação científica em história, geografia e matemática, história, geografia e ciência, ele vai estar representado na prova. Processo de habilidade. Lógico que eu estou trabalhando com habilidades de leitura. Mas eu tenho que... em História, Geografia, Ciências e outras áreas do conhecimento, ensinar o meu aluno a se comunicar bem naquela área. Né? Não, você pega, por exemplo, uma das partes da base que já está lá no ensino fundamental, no 4º ano. O aluno deverá saber ler gráfico e tabela em qual disciplina? Língua portuguesa. E matemática também. Pois é, mas ler os dados, ler entre os dados, além dos dados. Matemática parece que já é comum. Mas em língua portuguesa existe uma habilidade no 4º ano de leitura de gráfico e tabela. E ler gráfico e tabela não é só língua portuguesa, não é só matemática. É geografia, história. E é a maior dificuldade que os alunos têm. Sim. A habilidade de leitura de gráfico e tabela. Os meninos têm uma dificuldade enorme, são as questões que os alunos mais erram. Ainda mais quando os alunos precisam operar com os dados do gráfico, né, da tabela.
Não é só constatar uma informação. Já pega uma habilidade mais avançada. Ela precisa operar com os dados do gráfico da tabela. Daí fica... Não é só fazer a leitura. Torce mesmo. Agora é a pergunta derradeira, final, que está dividida em duas partes, meu só Deus para do ajudar. céu. Em que a participação... Quem é a pessoa? Ai, não tem o nome, infelizmente, não tem o nome? aqui. Foi uma pessoa que, quando fez a inscrição, colocou essa pergunta. Tá. Isso. Em que a participação da escola pode favorecer... Em que a participação pode favorecer a minha escola? Eu participo do SAEB por quê? Vai me favorecer em quê? Bom, como a gente já falou de desenvolvimento de habilidades, das competências e tudo mais, acho que me conhecer enquanto escola, em primeiro lugar. Tem a segunda parte da pergunta como dela. eu estou ensinando esses alunos. Tem a segunda parte da pergunta dela, que é a seguinte: como poderei usar os dados que serão apresentados, né? Em que vai me favorecer e como eu posso usar os dados? O que deve favorecer é o que a gente está conversando desde o início da nossa prosa aqui, não é verdade? Vai favorecer eu reconhecer a minha escola, conhecer o como eu estou ensinando enquanto escola, as habilidades em que eu estou indo bem, as habilidades em que eu preciso, digamos, rever, revisar, fazer formação, aprender mais sobre como ensino essas habilidades. Então, vai mostrar um panorama do que eu preciso melhorar. Isso é importantíssimo. E um panorama externo, né? É uma outra visão, porque não outro tem, olhar. Não tem aquela visão que a gente tem, os coitadinhos meus alunos foram mal, não tem essa visão. Porque a prova externa, ela olha todo mundo um todo. E a gente conhece ali o aluno, nós conhecemos o aluno. Se eles foram mal, por exemplo, algum determinado aluno foi mal, a gente vai falar assim, não, mas ele estava com problema no dia, mas nós conhecemos a história dele. Mas é importante... O número não. O mais importante é que, tirando aquele aluno, e os outros, né? O que aconteceu com os demais também? Porque às vezes a gente procura justificativas, muitas vezes. Sabe o que acontece? Quando fala em avaliação, nós não podemos transformar a escola igual o aluno pensa. A avaliação seria um fator de penalidade, não é? Não é. É o primeiro fator. O segundo fator é o seguinte: quando eu dou essa diferença de avaliação interna e externa, a gente usa um termo muito interessante. A avaliação interna, ela faz julgamento. E é o que ele falou ali. Eu faço o julgamento. Então, eu estou tendo direto o que eu acabei de dar, se o meu aluno aprendeu, o que eu acabei de dar, se o meu aluno não teve a atenção adequada durante a aula, então eu faço o julgamento. A avaliação externa, que é o caso do SAEB e tudo, ela faz ali, ela dá um juízo. Quem vai julgar o resultado é a própria escola. O que estaria acontecendo com ela? E eu acho muito importante isso que vocês estão dizendo, porque como é que então, que a Luísa mandou para a gente dar o devido crédito, foi a professora Silvia de Carvalho de Londrina que fez essas duas perguntas. Como é que eu posso engajar, por que é importante a minha escola participar, sendo que, por exemplo, para a terceira série do ensino médio, eu vou ter um resultado de alunos que já saíram da escola, né? Mas, na verdade, não é que os alunos... Eles chegaram naquele final de ciclo e eu ensinei eles até aquele final de ciclo. Então, eu estou entregando os meus alunos pro mundo, digamos assim, com tais habilidades desenvolvidas, com tal proficiência, ou não é verdade? Então é importante de ver, para a escola refletir sobre o como eu estou entregando esse aluno no terceiro médio. Ótimo. É um processo de desenvolvimento dentro da própria escola. E que vem lá do aluno, veio desde o primeiro ano, ou até do maternal, sei lá, que está naquela escola, né? Eu estou vendo como eu estou ensinando no decorrer de todos esses anos. Toda a história, a minha história enquanto instituição de ensino que ensina, digamos assim, né? Tá? É isso mesmo, infelizmente o nosso tempo acabou? Se esgotou. A gente poderia continuar conversando sobre SAEB, avaliação, a gente conversa entre a gente, né? A gente continua, vamos continuar, dá um jeito de continuar. Gostaria de agradecer demais a participação de vocês, professor Jorge, que veio de BH para cá. E a gente fica muito satisfeito, porque o que a gente vê na educação a gente quer uma situação de qualidade para todos os alunos, inclusive que isso traga para a escola pública também um pensamento de que se houve, ou que o IDEB não está chegando nas metas esperadas, o que pode ser feito para essa escola pública também? Que qualidade que eu posso dar a esse aluno? Porque a gente está colocando esse aluno num mundo em que precisa de um desenvolvimento de qualidade, onde máquinas estão substituindo muitas coisas. Não é tempo nosso, nós não temos tempo para mostrar isso aqui agora.
em que a pessoa tem que estar preparada para utilizar o que a manejar máquina está trazendo. Para manejar. Para manejar. Com toda porque essa senão ela substitui tecnologia. algumas situações simples que a gente fazia. Né? Mas agradeço e um abraço para o pessoal que teve paciência de me ouvir. Edmilson, muito obrigado pela sua participação. Edmilson é o autor do nosso curso sobre o SAEB, né? Inclusive quero convidar todos vocês a se inscreverem no curso, é um curso super interessante, gratuito, para vocês conhecerem um pouco mais sobre o SAEB, né, Ed? Sim, sim. Eu só tratei você de Ed, você de Ed e eu de Rê, porque a gente se conhece há alguns anos. Então, já trabalhamos juntos e a gente está muito tempo nessa vida da educação. Maravilhosa que é a educação. Mas assim, quero agradecer a minha participação aqui. Foi um prazer estar discutindo com todo mundo aqui. Um prazer, assim, peço desculpas também pelo atraso que a gente teve, né? Por todo operacional. Eu cheguei atrasado também em cima da hora aqui, né? Mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês discutindo isso. E vamos acessar o curso, né? Vamos acessar o curso, gente. Conteúdo novinho, fresquinho, para vocês estudarem um pouco mais sobre o SAEB, principalmente os professores do ensino médio que tem essa novidade esse ano. Não deixem de acessar. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelas perguntas, pelas questões que vocês nos enviaram. Espero vocês no nosso próximo debate. Até mais!